Muito boa noite, você que nos acompanha em casa. É uma alegria ter você aqui comigo para essa nossa noite de exame de consciência. Nós vamos nos voltar para o nosso Deus, pedindo a graça da contrição. Então o Padre quer pedir a sua atenção para alguns recadinhos prévios, para a gente viver bem essa noite. A gente sabe que a Santa Confissão, o sacramento da penitência, é um dos 7 sacramentos necessários para a nossa santificação e para a nossa salvação. O sacramento é um sinal visível de uma graça invisível que Deus nos concede e opera em nossas almas através da igreja. A matéria da confissão, do sacramento da confissão, a matéria do sacramento. Todo sacramento é uma matéria. Eucaristia, pão e vinho, batismo, água. A matéria da confissão são os pecados confessados. E o sinal visível da ação de Deus é a oração e o gesto do sacerdote sobre o penitente, dando a absolvição dos pecados. Tudo que é confessado está perdoado. Então, queridos, nós estamos vivendo dias diferentes, onde a igreja, no seu zelo e no seu cuidado conosco, nos colocou algumas prescrições para esse tempo, que afeta, a nossa vivência do tríduo pascal. Um dos mandamentos da igreja é confessar-nos ao menos uma vez ao ano por ocasião da Páscoa. E nesse ano, então, o Papa Francisco falou a nós, nos instruiu, e a igreja assim ensina, que na ausência do sacerdote, da possibilidade da confissão sacramental por motivos de força maior, então não me confesso porque tenho vergonha do padre. Isso não é motivo de força maior. Motivo de força maior é o que estamos vivendo agora. Em momentos de motivos de força maior, cada fiel é convidado a fazer um bom exame de consciência. Nesse exame de consciência, fazer um ato de contrição, de arrependimento e pedir perdão a Deus, com o firme propósito de, assim que possível, buscar o sacramento da confissão através da pessoa do sacerdote. Por isso, irmãos e irmãs, o que a gente vai viver hoje aqui, o que o Padre quer propor a você, não é uma confissão comunitária, não é absolvição de pecados online ou virtualmente. Mas eu acredito que o que vamos viver aqui vai ao encontro de 2 necessidades nossas. Primeiro, a necessidade de aprendermos a nos confessar melhor. Muitas pessoas buscam o sacramento da confissão, mas não sabem se confessar. Chega na confissão, vira uma conversa, parece clínica de psicólogo, a gente quer uma ajuda, uma motivação. Tudo isso um padre pode te dar, tem que ter paciência e caridade pastoral para dar. Mas o sacramento da confissão necessita a confissão dos pecados. Acredito que a partir de hoje, dessa experiência, desse tempo de igreja, dessa noite, eu quero fazer celebrativo e orante junto com você. Acredito que você vai tomar um pouquinho mais de gosto pelo sacramento da confissão. E também a outra realidade. Tem gente muito perdida nesses dias. Tem gente que por esses dias está muito preocupada, E dizendo assim, padre, será que eu estou fazendo em casa toda noite ali, mas esse negócio de confessar direto com Deus, padre, é muito esquisito. Será que eu fiz direito? E olha, vou dizer isso com alegria. Que bom que tem muito católico achando que não vale nada confessar direto com Deus. Isso é um bom sinal de que a gente valoriza os sacramentos. Então o que eu quero convidar você a vivermos juntos é um breve momento aí, meia horinha talvez, de oração, onde nós vamos fazer exame de consciência, vamos fazer o ato de contrição e pedirmos perdão a Deus dos nossos pecados. E fica válido enquanto não houver uma lei diferente que diga agora podemos nos confessar sacramentalmente, tá certo? Por isso agora eu quero convidar você aí na sua casa a fazer o seguinte gesto. Se coloque num local onde você possa rezar. Talvez você está na sala com pessoas, talvez você está na cozinha, talvez você está andando aí. E tem gente jogando videogame, tem gente fazendo outras coisas, cozinhando, perguntando se você quer comer, não quer comer. Fique em silêncio, talvez você precise ir para o seu quarto agora. Talvez você precise e queira acender uma vela, colocar uma cruz, e nós vamos nos colocar na presença de Deus. Então eu quero cantar uma canção conhecida de todos nós, que nos ajuda a buscarmos a misericórdia de Deus.
enquanto você tem todo o tempo do mundo, em 2 minutos eu acho, para se acomodar na sua casa, num lugar de oração. Convide o seu familiar que quer viver isso com você agora. Se tem quem não quer, respeite, mas se distancie, para a gente conseguir rezarmos juntos, tá bom? Vamos rezar então, queridos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São José, rogai por nós. Quero pedir para o meu tecladista preferido, alguma. Vamos cantar Alô, meu Deus? Acho que para começar fica melhor, eu tinha pedido outra. Já chegou aí no seu quarto, já apagou a sua luz, já silenciou a tua casa? Vamos nos colocar de verdade na presença do Senhor? Feche os seus olhos um instantezinho se você quiser, ou coloque a mão no seu coração. E nós vamos cantar essa canção. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse, andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei, diga para Deus. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria, restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido, meu coração ferido, e volto convencido que este é o meu lugar. Aos pés da cruz eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Senhor, nós voltamos hoje para os pés da tua cruz, Jesus. Muitos de nós temos andado por muitos lugares, mas nós te louvamos, Jesus, na tua infinita misericórdia, porque nessa noite, nesse momento, tantos de nós queremos declarar isso para o Senhor. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Irmãos e irmãs, olhemos para dentro do nosso coração. Deus, que fez brilhar a sua luz em nossos corações, nos conceda a graça, nessa noite de oração, de reconhecermos os nossos pecados e a grandeza da sua misericórdia, que não despreza o pecador, que não despreza o coração arrependido. Voltemos, irmãos e irmãs, o nosso olhar para Jesus, que sofreu para nos salvar, mas que ressuscitou para a nossa justificação. Põe a mão no seu coração e vai pedindo: Senhor Deus,
pelo sangue de Jesus nessa noite, dai-me a graça de um perfeito arrependimento, a contrição das minhas falhas, dos meus pecados, Senhor, cotidianos, veniais, mas sobretudo e também, Senhor, o arrependimento dos meus pecados mortais, dos pecados que me afastam da graça e do céu. Dai-nos a graça, Senhor, de um perfeito, de um sincero arrependimento nessa noite. E nós vamos agora ouvir, queridos, o Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 19, até o versículo 23. Diz assim: Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram muito por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, eu quis proclamar esse texto, que é do ritual da penitência, da igreja, para que a gente entenda então que a confissão dos pecados é um sacramento, é um desejo de Jesus. Jesus quis que assim fosse, ele soprou sobre os discípulos um poder, um ministério. Deu à igreja um poder de exercer um sacramento sobre as almas de todos nós, o sacramento da confissão. Portanto, nós não somos absolvidos pela santidade do Padre. Nós somos absolvidos pela autoridade que o Padre tem de, em nome de Jesus, exercitar o poder de perdoar pecados. Por isso, é sempre bom e salutar que, ao nos confessarmos, começando pelo Padre, o sacerdote esteja simbolicamente mesmo assim, visivelmente representando Jesus, pelo uso da estola, da sobrepelice possível, pelo uso do confessionário. Nós temos um aqui hoje, um confessionário portátil, vamos começar a usar mais aqui na nossa paróquia, para significar e simbolizar que a gente está entrando dentro de um momento de graça, né? Que o Padre não é um homem qualquer, apesar de pecador e humano, tem um poder extraordinário, não é isso? E que quando a gente vai à igreja, seja na sala do Padre, com ou sem um confessionário, que nós estamos entrando num tempo santo da nossa vida, aqueles minutos preciosos, onde a gente recebe sobre nós o desejo de Cristo de nos perdoar, de nos reconciliar, através do sacramento da igreja. E você ouviu Jesus dizendo aos apóstolos: a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. Por isso nós católicos não temos dúvida nem medo de confessar os nossos pecados com o sacerdote, que é ministro de Cristo para nos absolver. E muitos estamos fazendo essa experiência. Ao não poder fazer as filas de confissão, aquele sentimento de que eu rezei dentro do meu quarto, será que valeu mesmo a pena? Acredito que todos nós estamos redescobrindo o valor da confissão. Você, fiel leigo, nós, os sacerdotes, estamos descobrindo a graça desse sacramento. E o sacramento da confissão, irmãos e irmãs, é um sacramento de cura interior, de libertação do pior pecado que nos visita. Todos nós, independente do pecado, temos um pecado em comum: o pecado do orgulho e da vaidade. É por isso que tantas vezes é tão difícil, não é? Dá tanta vergonha confessar o pecado com o Padre. Porque o demônio, querido irmão, irmã, ele é assim, ó. Enquanto você ainda não pecou, eu gosto de dar esse exemplo. Ele vem e senta aqui no seu ombro e fala assim: ai, o que tem? Todo mundo faz. A filha da dona fulana, que é ministra, fez e faz. Ai, também não é assim. Isso é conversa de padre. A igreja tem hora que olha, Aí ele senta aqui, te conta uma história, ele é o pai da mentira. A ti se cutuca as suas e as minhas concupiscências, porque nenhum de nós peca porque está possuído pelo diabo. Pecamos porque somos influenciados pela sua voz mentirosa. Muito bem, nós vamos lá, a gente chuta o pau da barraca, mete o pé na jaca e peca. Quando peca,
O diabo que estava aqui? Pois é, ele muda de ombro. O diabo que estava aqui passa para cá. E ele vem na sua orelha e faz: meu Deus do céu, que vergonha, olha o que você fez, meu Jesus. Aí o Espírito Santo diz para você: você precisa se confessar, como é que vai comungar desse jeito? E o demônio que está aqui, o acusador, o pai da mentira, faz o quê? Meu Deus, o que o padre vai pensar de você? Que pecado terrível, ai meu Deus. Primeiro ele nos provoca, depois ele nos condena. Por isso, irmãos e irmãs, você tem seus pecados, eu tenho os meus, cada um tem os seus, mas todos nós temos um pecado em comum que é vencido no ato mesmo de irmos nos confessar. O pecado da vaidade, da arrogância, da presunção, do orgulho. Quantas pessoas não se perdoam, padre? Eu não me perdoo por ter feito isso. Percebe como a vaidade é algo terrível em nós? E um dos filhos da vaidade é a vergonha. Essa culpa que não se redime nunca, não é? Mas é por isso que o sacramento da confissão cura na raiz o pecado mais diabólico: a vaidade, o orgulho e a presunção. Irmãos e irmãs, o que fez Lúcifer, anjo de luz, virar Satanás? Não foi adultério, não foi droga, não foi álcool, não foi pecado nenhum desses que a gente comete. Esses pecados todos passaram a existir depois que Lúcifer se transformou em diabo. Então ele não virou diabo porque tomou 1 litro de pinga. Ele não virou diabo porque viu pornografia e se masturbou ou vive em adultério. Ele não se transformou em diabo porque faz uso excessivo de álcool ou droga ou porque rouba dinheiro das pessoas. Lúcifer se transformou em diabo pela sua profunda vaidade, arrogância e orgulho de dizer: eu não preciso de Deus, eu não me dobro para Deus. E você e eu, quando fazemos o gesto de dizer assim: padre, o senhor está ocupado, está com pressa? Ou padre, eu queria confessar. Ah, meus irmãos, nessa hora o inferno geme, chora e é derrotado. É por isso que tantas vezes eu escuto: padre, eu já entrei na secretaria dessa igreja para me confessar umas 10 vezes. Eu entro, me dá um negócio, eu volto para trás. Por quê? Porque o gesto da confissão já é vencer o pecado diabólico do orgulho na sua raiz e na sua essência. E aí, então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus deu à igreja esse poder, o poder das chaves. Tudo que ligar, será ligado. Tudo que desligar, será desligado. E a igreja, então, nesse tempo, está nos ligando e nos reconciliando ao céu através do ato de contrição, e funciona da seguinte maneira, então. Na impossibilidade do fiel se confessar com o padre, porque o avião está caindo, porque o barco está afundando, por questões de morte, vamos pensar que a gente tivesse aqui, entrasse alguém armado e vai matar todo mundo. Então, nesses casos extremos, existe a tal da confissão comunitária com absolvição geral dos pecados, onde as pessoas não vão ali no ouvido do padre. Cada um abaixa a sua cabeça, faz ali um examezinho de consciência e o padre dá a fórmula da absolvição sobre todos. Eu não vou fazer isso aqui hoje. E deixa o padre falar: desculpe. Se talvez na sua comunidade, um irmão meu de sacerdócio, um padre aí, tem o hábito da confissão comunitária, oh meu Deus, não deixe de se confessar individualmente. Porque eu acho que avião nenhum está caindo, barco nenhum está afundando, nenhum de nós estamos em meio à guerra. Entende isso? Então, mesmo que na sua comunidade tenha essa prática confusa de confissões comunitárias, procure depois o padre para a confissão individual. Às vezes uma confissão comunitária, existem as celebrações comunitárias de penitência. O máximo que ela ajuda é você aprender a fazer exame de consciência, que é o que já estamos fazendo aqui. Então, irmãos e irmãs, louvado seja Deus pelo sacramento da penitência, da confissão. E nesses tempos a igreja está nos ligando ao céu como? Cada fiel, na sua casa, na sua oração, nós todos agora. Vamos entrar em nós à luz do Espírito Santo, enxergar nossos pecados, pedir ao Espírito de Deus a graça de nos arrependermos e confessá-los a Deus. Quando possível for ter o sacerdote, possivelmente você vai pegar, entre aspas, o padre está falando, a confissão que você está fazendo agora, esse exame de consciência, e vai fazer lá diante do sacerdote, talvez de um modo profundo, frutífero, como nunca foi. Por isso agora, enquanto eu vou proclamar mais um trechinho da palavra de Deus,
quero convidar você a pegar aí na sua casa, se te for possível, papel e caneta, para você anotar os pecados. A gente vai fazer daí o ato de contrição. E quem sabe, de duas uma, ou ao final da nossa oração, você queima isso como um sinal de, dentro do que me é possível hoje como católico, eu fiz a minha confissão, meu pedido de perdão a Deus. Ou você guarda, desde que ninguém vá ler, porque é o sigilo, né? E espera para o dia em que você fosse confessar com o sacerdote, você levar por escrito. Sim, você pode levar por escrito os seus pecados. Eu, inclusive, muitas vezes recomendo aos meus paroquianos. Não tem problema trazer por escrito. Deu branco, então traz por escrito. Marca X. Para quem está iniciando na prática da confissão, é um excelente remédio. E ainda ajuda até na timidez. Eu vou falar, você vai rir. Mas muitas vezes eu vi pessoas com folhinhas de pecado na mão chegar diante do padre e erguer tão alto, como se fosse a grade do confessionário. Pode ser, às vezes você é tão tímido, fica tão envergonhado, tão medroso da confissão. Põe assim no rosto e lê para o padre. Pode ser também. Então pega aí papel, caneta, e eu quero convidar você a ouvir esse texto belíssimo da Sagrada Escritura, que é um convite à conversão na nossa vida, que diz assim, é da primeira carta de São João, no capítulo 1, a partir do versículo 6. Se dissermos que estamos em comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, estamos mentindo e não nos guiamos pela verdade. Mas se andamos na luz, como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros. E o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Senhor, que nessa noite esse sangue de Jesus já venha me purificar de todo pecado. E diz ainda, se reconhecermos nossos pecados, e é o que vamos fazer agora, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a culpa. Que maravilha é a misericórdia de Deus para você e para mim. E agora então, querido e querida, eu quero convidar você a se sentar em algum lugar, se ajoelhar, e nós vamos fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Nossa equipe, nossa PASCOM, colocou ou vai deixar colocado para você na descrição do vídeo um arquivo onde depois, não agora, senão você vai sair da oração, depois você vai clicar e vai poder ler e ter com você essa listinha de pecados que eu preparei para você. Tem outros links, sites bons da internet com outros tipos de exame de consciência que também são muito bonitos e muito válidos. Mas agora, queridos, eu quero convidar você a nos colocarmos na presença de Deus. Se você puder aí onde você está, fecha teus olhos um pouquinho. Eu quero convidar você a cantarmos aquele canto, como a ovelha perdida, pelo pecado ferida. E nesse canto tem o Kyrie eleison, que significa Senhor, tem piedade, Senhor, me eleja, me resgate. Eleison significa a eleição do resgate. Cristo, eleison, ou seja, Cristo, me eleja do meio dos pecadores, me levante, me resgate. Isso é maravilhoso. Esse termo eleison, lá no tempo de Jesus, entre os gregos e os romanos, havia o costume às vezes do imperador visitar uma cidade do seu reinado, e os pobres, os miseráveis e os enfermos se reuniam, e quando ele ia passando na sua carruagem, todos gritavam eleison, eleison, ou seja, me eleja, me veja. E aí então o rei, olha que lindo isso, apontava um ou outro e eleison, elegia o mais sofrido no olhar dele, o mais pobre, o mais doente. E aquela pessoa que recebia o eleison, a eleição do Senhor, do rei, naquele dia ia ser suprido em todas as suas necessidades. Ganhava casa, ganhava comida, ganhava o perdão das dívidas, ganhava remédio, ganhava médico. Olha que lindo. É por isso que o gesto do perdão na igreja é Kyrie, Senhor, eleison, me eleja, me resgate da minha miséria. Vamos olhar para a cruz.
e fazer esse eleiço, esse pedido mesmo de misericórdia. Eu sei que muitos de nós já sabemos quais são os nossos pecados. Eu sei que muitos de nós já reconhecemos onde caímos cotidianamente. Eu sei que muitos de nós já sabemos onde caímos gravemente e recentemente. Olhemos para a cruz, para o Kyrie, para o Cristo de Deus, e nos reconheçamos nessas imagens da ovelha, do ladrão e da pecadora. Se você conhece, cante junto comigo. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Estenda suas mãos ao bom pastor e peçamos: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como o ladrão perdoado, como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cantemos. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo eleison. Como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Vamos clamar. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. E agora, queridos, o padre vai se dirigir ao confessionário. É um local visível de confissão. Eu vou me sentar ali e vou conduzir junto com você, a partir dos 10 mandamentos, um olhar. Quais têm sido os nossos pecados? Eu gostaria então que você me acompanhasse com o seu olhar em direção a esse confessionário. Quantos de nós, se pudéssemos, teríamos nos dirigido às nossas paróquias, às confissões da Páscoa, para esse momento de confissão, não é verdade? Então agora, eu quero que você se imagine aqui, se ajoelhando aqui, esse lugar que é do fiel, do penitente. Se imagine aqui, esteja aqui espiritualmente. E vamos fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus. Muitas vezes eu ajudei as pessoas, um padre precisa ajudar as pessoas a se confessar. Porque às vezes a pessoa não sabe mesmo se confessar, né? Quantas vezes a pessoa diz: padre, eu não sei me confessar, o que é pecado? Então vamos a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus. A lei de Deus é a nossa liberdade, é a nossa cura mesmo. Quem vive os 10 mandamentos vive livre, não vive escravo de nada. Então aqui o padre vai sugerir situações, pecados que ferem os mandamentos da lei de Deus. E conforme o padre vai falando, vá pedindo aí no seu coração: é verdade, Senhor, peço perdão por isso. Uma ou outra coisa você talvez vai anotar já agora, ou depois nesse link que está aí embaixo na descrição do vídeo,
para lá na sua paróquia, com o seu padre, você fazer a sua confissão. Respire fundo, feche seus olhos, ou contemple essa imagem do padre, do confessionário sem o penitente, esse lugar que é seu. Primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Como que a gente fere esse mandamento? Tive vergonha de testemunhar o meu amor a Deus? Fui relaxado, não cultivei minha união com Deus, não rezo, não leio a palavra, não amo a Deus através da palavra, da oração diária. Revoltei-me contra Deus nas horas difíceis. Alimentei superstições. Durante o dia, nunca, raramente, elevo meu pensamento a Deus. Tenho faltado à oração de cada dia. Duvidei da presença de Deus em minha vida. Não alimentei a minha fé através de leituras sadias, pregações, celebrações. Não levo a sério os propósitos que faço de rezar mais e melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tenho colocado pessoas ou coisas no lugar de Deus. Deixe o Espírito Santo falar com você e talvez você possa anotar algumas coisas. Mas não se perca na pressa de anotar. O importante nessa noite é a gente rezar para daqui a pouco fazermos o exame de contrição, o ato de contrição. Segundo mandamento da lei de Deus: não tomar o nome de Deus em vão, o seu santo nome em vão. Jurei falsamente, juro desnecessariamente. Usei o nome de Deus ou os símbolos da nossa fé sem o devido respeito. Às vezes como bijuteria, até mesmo para sensualidade. Mulheres que usam pingentes de Nossa Senhora, crucifixo, em decotes indecorosos. Os símbolos da fé, sem sentido ser usado. Busquei a Deus, a igreja, somente na hora de necessidade material ou espiritual. Zombei, fiz ou faço piadas, usando o nome dos santos, da igreja, do papa, dos bispos, dos padres. Fiz piada com a missa, com os sacramentos da igreja, matrimônio, confissão. Não tomar o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento da lei de Deus: guardar domingos e dias santos. Faltei à missa aos domingos e dias santos por preguiça, por conveniência. Vivo o meu domingo e os dias santos sem tempo para Deus, buscando apenas o comércio, a comida, a bebida, as compras, sem ir à igreja. Sem precisar, entreguei-me ao trabalho aos domingos, seja para ter lucro, seja para cuidar de coisas que poderiam ser cuidadas na segunda-feira. Obriguei meus funcionários, minha empresa, ao trabalho aos domingos, aos feriados religiosos, por ambição, por pouco dinheiro a mais. Irmãos, quantas pessoas têm trabalhado no domingo e dias santos e gastado esse dinheiro depois com médico, remédio e farmácia, porque não confiam em Deus. Não usei dos domingos para estar, cuidar e conviver com a minha família, para visitar algum familiar que há tempos eu não vejo. Participei da missa de modo desatento e apressado, conversando, mascando chiclete, chegando atrasado, reparando nos outros, não prestando atenção na homilia do sacerdote, saindo tantas vezes para tomar água e ir em banheiro. Guardar domingos e dias santos. Faltei nas missas do tríduo pascal por causa de família, viagem, passeio. Nas minhas férias, litoral, praia, parentes, fico sem ir à missa por vergonha de testemunhar a minha fé. Anote algumas coisas, reflita outras. Quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe. Agredi meu pai ou minha mãe com palavras, com gestos e atitudes? Descuidei-me deles na hora da doença, da velhice? Não procurei ser compreensivo com eles,
em suas necessidades ou ignorâncias e limites? Deixei passar longo tempo sem visitá-los? Por orgulho, tive vergonha dos meus pais porque são pobres ou simples e me envergonhei deles diante de parentes, amigos, conhecidos? Jesus está tocando o coração de muita gente que já teve muita vergonha do pai e da mãe. Pessoas extremamente trabalhadoras, mas vocês, sobretudo alguns jovens, vergonha da simplicidade do pai e da mãe. Vergonha do carro que teu pai tem para ir te buscar. Mas muitas pessoas de mais idade, agora você, na juventude, teve muita vergonha do seu pai, da sua mãe, da sua casa, da simplicidade de vocês. Coloca isso na misericórdia de Deus. Desejei o mal, ou até mesmo a morte dos meus pais? Você que é pai como mãe, não eduquei meus filhos na fé, atrasei o sacramento do batismo, não os encaminho para a igreja, demorei muito para incutir neles a fé. Honrar pai e mãe. Quinto mandamento: não matar. Pratiquei o aborto? Fui cúmplice ou apoiei alguém que abortou? Fiz uso ou tenho feito uso de pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva, assim como o DIU e tantos métodos contraceptivos que são abortivos? Usei drogas? Fui além dos limites na bebida, no cigarro, em substâncias químicas? Não cuidei da minha saúde e não cuidei da saúde de quem depende de mim? Tenho negligenciado minha saúde? Feri pessoas com o olhar? Agredi pessoas verbalmente, grosseiramente ou até mesmo fisicamente? Brigas, socos, pontapés? Tentativas de homicídio, facadas? Alimentei desejos de vingança, ódio, revoltas? Desejei o mal à vida, à casa e à família, aos negócios dos outros? Neguei o perdão a alguém que me procurou? Neguei a caridade a algum necessitado que visivelmente tinha fome, frio? Pensei ou tentei suicídio? Fui racista e preconceituoso? Ou não combati racismo e preconceito contra as pessoas? Não matar. Matei a dignidade, a esperança de alguém? Matei a dignidade, a vida de alguém? Estraguei a vida de alguém? Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Descuidei em lutar pela minha satisfação do meu corpo. Dei espaço à sensualidade, erotismo, pornografia. Gastei tempo, dinheiro com filmes, sites, espetáculos desonestos. Frequentei lugares de prostituição, de promiscuidade sexual. Pratiquei o pecado da masturbação. Assediei alguma pessoa ou induzi alguém ao pecado contra a castidade. Me vesti de maneira provocante. E aqui não é só para as mulheres, muitos homens têm sido homens provocantes. Entrei na casa do Senhor, a paróquia, a capela, com trajes inadequados, indecorosos. Me visto de maneira inadequada para os sacramentos, batizados, casamentos. Fui malicioso em minhas relações de amizade. Fiz ou tenho feito sexo sem ser casado. Propaguei sites e vídeos pornográficos através de grupos de WhatsApp. Passo para frente pornografia.
Estimulei pessoas a terem relações sexuais fora do matrimônio, a cometerem um adultério. Zombei, tirei sarro da virgindade, da castidade e da pureza de alguém. Tive vergonha de ser casto. Não pecar contra a castidade. Mas também é pecado contra a castidade alimentar, provocar sentimentos, desejo físico, alimentar paixões nas pessoas do sexo oposto. Tem muito homem que gosta de saber que mulheres gostam dele. Tem mulheres, muitas mulheres que gostam de saber que tem homens apaixonados. Alimentar falsos sentimentos no outro também é pecar contra a castidade. 7º mandamento, não furtar. Aceitei ou comprei algo que foi roubado? Estraguei bens públicos ou de outras pessoas? Desperdicei dinheiro em jogos, bebidas, diversões desonestas? Prejudiquei alguém usando pesos, medidas falsas, enganando em mercadorias e negócios? Explorei alguma pessoa ou não paguei o justo salário que a pessoa merecia ou precisava? Não administrei direito meus bens? Não tenho pago as minhas dívidas? Escute o que o padre vai dizer. Ter um momento financeiro difícil na vida não é pecado, mas comprar, filho e filha, comprar sabendo que não tem como pagar é pecado, é roubo. Se eu vou a uma loja e compro e parcelo em 10 vezes e sei que eu vou aguentar no máximo 3 ou 4 prestações, e mesmo assim eu compro em 10 vezes, eu sou ladrão. Não pago o dízimo, não sou dizimista da minha paróquia mensalmente e regularmente. Oferto um dízimo muito aquém do que poderia ofertar. 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Me envolvi em mentiras, difamações, calúnias, maus comentários. Fiz mau juízo dos outros. Fingi doença ou piedade para enganar os outros e fugir de compromissos. Ridicularizei, zombei de pessoas simples, pobres, idosas, deficientes físicos ou mentais, pratiquei o bullying. Dei maus exemplos contra a religião, contra a fé católica, na minha família, na rua ou no trabalho. Usei de mentira ou exagero para ganhar dinheiro, para subir no emprego ou para prejudicar pessoas. Revelei segredos ou fraquezas de pessoas para terceiros que não precisavam saber. Passo para frente notícias que nem tenho certeza, não sei se são verdadeiras. Caluniei o sacerdote da minha paróquia, os membros da minha paróquia. Não levantar falso testemunho. 9º mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, né? Alimentei fantasias desonestas envolvendo outras pessoas. Deixei de valorizar o meu cônjuge, meu marido, minha esposa. Pratiquei adultério, ou seja, uniões sexuais fora do meu casamento. Quem faz sexo sem ser casado comete o pecado da fornicação, propriamente dito. Quem se relaciona sexualmente e não é com o esposo ou com a esposa, o nome disso é adultério. Quem se relaciona sexualmente com alguém que é casado ou casada, ou que tem um namoro sério, um noivado, o nome disso é adultério. Não soube desenvolver um namoro maduro ou responsável, traindo o meu namorado, minha namorada. Fico assediando pessoas que são comprometidas, seja pelo matrimônio, seja pelo namoro ou pelo noivado. Não fugi das ocasiões ou lugares próximos ao pecado. E aqui entra então o expor-se ao perigo
lugares muito sensuais, eróticos, toques, carícias no namoro ou no noivado que não são convenientes. 10º mandamento da lei de Deus: não cobiçar as coisas alheias. Tenho sido invejoso. Fico triste, com crise de fé, quando não consigo bens materiais. Isso é o pecado da cobiça. Ficar triste por não ter, por não alcançar. É sinal que aquilo eu não só precisava, mas eu cobiçava. Violei segredos, usei de mentiras, ou não tenho combatido o egoísmo. Sou dominador, não acredito na opinião dos outros, no sucesso dos outros. Fico descontente ou com raiva diante da prosperidade material, financeira, afetiva do meu próximo. Não cobiçar as coisas alheias. Aqui também entra, filho e filha, o seguinte discernimento: a gente estava em paz, feliz, nem lembrava que tal coisa existia, até que alguém compre. A gente nunca tinha visto tal carro, até que alguém troque. A gente estava em paz, às vezes, jovem, em ser solteira, até que alguém começa a namorar. O nome disso é cobiça. Olhemos também um pouco, queridos filhos e filhas, os 5 mandamentos da igreja. Vai às vezes algum outro repetir os próprios 10 mandamentos, porque a igreja não nos pede nada que já não estivesse na lei de Deus. 5 mandamentos da igreja. Primeiro, participar da missa inteira nos domingos, dias santos, solenidades do ano litúrgico, Tríduo Pascal, Pentecostes, Natal, a missa que a gente diz do Ano Novo, mas que é 1º de janeiro, 31 à noite de dezembro, que é a missa de Santa Maria, Mãe de Deus. Mas aqui também tem o dia santo de cada paróquia e cidade. O dia do seu padroeiro é um dia santo para você, que precisa ser vivido com a Santa Missa. Talvez você nunca foi na missa da padroeira ou do padroeiro da sua paróquia, da sua capela. Confessar-se ao menos uma vez ao ano, ou sempre que cometer pecados graves, sem omitir por vergonha ou orgulho os pecados na confissão. Queridos, muitas confissões são inválidas, porque a pessoa confessa tudo, menos aquilo. E eu quero testemunhar para você quantas vezes eu ouvi: padre, hoje eu preciso confessar algo que eu nunca confessei na vida. E a pessoa confessou. E depois, quantas vezes também já ouvi: padre, depois que eu confessei o que eu nunca tinha confessado na vida, por vergonha, por medo, padre, eu fui curado da depressão, da gastrite, da queimação no estômago, da insônia. Padre, eu flutuo. A missa tem outro gosto. Querido, eu quero convidar você a se preparar na sua próxima confissão para confessar o que você nunca confessou. Confessar de um jeito como nunca confessou. Às vezes a gente confessa muito aguado. Então, por exemplo, sobretudo os pecados, da nossa afetividade. Ah, padre, pequei contra a castidade. Tá, mas o que é isso? A gente que é homem, o senhor sabe. Tá, mas no seu caso, o que você está querendo dizer? A confissão, sabe? Sincera, é profundamente libertadora. 3º mandamento da igreja: comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição, e sempre que possível. Então aqui a gente poderia pensar, às vezes a gente comunga todo domingo, mas se a gente tem uma missa tão perto de nós, ao longo da semana, por que não? Por que não esse gesto, de generosidade para com a fé? 4º mandamento: jejuar e abster-se de carne nos dias santos, quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. Filhos, jejuar é não fazer uma refeição. E na refeição que vai fazer, na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, na refeição que vai fazer, fazê-la sem o uso da carne, seja que carne for. Portanto, hoje, amados, eu não sei onde se arrumou essa tradição, a não ser na cabeça criativa do diabo, de que hoje é dia de salmão ou bacalhau ou qualquer coisa. Hoje é dia, como é a quarta-feira de cinzas, de jejum. Ou a gente não almoça, ou a gente não janta, de preferência o almoço. Sejamos generosos com a cruz de Cristo, meu Deus. Jejum é não comer. E abstinência. Fazer uma refeição agora, nesse dia de noite,
Refeição simples. Não é para encher a barriga, não é para ser gostoso. É abstinência, entende isso? Quanta sexta-feira santa, hein? Que virou festa. 5º mandamento. Ofertar o dízimo conforme o costume. Então, sou ou não sou dizimista? Oferto 10%? Ou estou muito longe disso? Deus vê a intenção. Muitas pessoas, às vezes, para ofertar o dízimo, criariam verdadeiras guerras em casa. Mas, às vezes, o nosso dízimo, gente, é tão tacanho, é tão esmola. Vamos olhar também um pouquinho as obras de misericórdia que Deus nos pede. Dar de comer a quem tem fome. Quando bate o pobre, lá na porta de casa, a gente está saindo para trabalhar. Ô dona, ô moço, ô seu padre, arruma alguma coisa para eu comer. Dar de beber a quem tem sede. Vestir os nus. Olha os nossos guarda-roupas, hein? Tem gente precisando de roupa que a gente tem e não usa. Acolher o peregrino, assistir aos enfermos, visitar os presos. Esse visitar os presos às vezes é tão difícil para alguns, né? Por questões mil. Às vezes nem é cabível ou viável. Mas às vezes a gente tem um parente, um conhecido. Às vezes alguém diz assim, olha, nossa paróquia está fazendo pastoral carcerária, você não ajuda a gente a fazer um almoço, ou ir lá um dia? Deus livre esse povo! Visitar os presos. Enterrar os mortos. Por muito tempo, ser enterrado era uma graça, não era todo mundo que era. Mas hoje em dia, enterrar os mortos, então, participar dos velórios, respeitar o silêncio no velório, rezar um pouco junto com a família, não fugir de velório. Ah, padre, eu não gosto de velório, mas não tem que gostar, só tem que ir. As obras de misericórdia espirituais, dar bom conselho. Tenho fugido de dar bom conselho por vergonha. Ensinar o ignorante aquilo que ele não sabe sobre a fé, sobre as coisas. Corrigir com amor quem erra. Consolar os aflitos por uma visita, uma oração, um áudio de WhatsApp. Consolar alguém que eu sei que está aflito por alguma situação. Perdoar as injúrias. Sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Ser paciente com os defeitinhos das pessoas, sem ficar arrumando guerra com tudo. Rezar a Deus por vivos e mortos. Então agora, pensou nisso tudo? Analisou tudo isso? Seria um momento na confissão? E não, nós não estamos fazendo confissão comunitária pela internet. Mas aí na sua casa, ajoelhe agora então. Feche os seus olhos e o padre vai fazer a oração da contrição. Você vai fazer aí. Eu falo, você repete. Para a gente pedir o perdão a Deus do nosso pecado. Senhor, eu me arrependo sinceramente. Você vai repetindo. De todo o mal que pratiquei e do bem que deixei de fazer. Pecando eu vos ofendi, meu Deus, vós que sois sumo bem, digno de ser amado sobre todas as coisas. Eu prometo, Senhor, firmemente, ajudado por vossa graça, fazer penitência, não mais pecar e fugir às ocasiões do pecado. Senhor, tende piedade de mim, pelos méritos da paixão de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Filhos e filhas, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, tuas boas obras e a tua paciência na adversidade, sirvam de remédio para os teus pecados, aumento da graça e prêmio da vida eterna. O Senhor te libertou do pecado, que Ele te conduza à salvação no reino de Deus. Que Ele te dê a graça de entrar e receber hoje a misericórdia do Pai. Que Ele te dê a graça, assim que possível, de fazer uma boa e sincera confissão dos teus pecados e estar reconciliado com Deus, o Pai de todos nós. Feliz quem foi perdoado de sua culpa, cujo pecado foi sepultado.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, dê paz aos nossos corações, e assim que possível a graça de uma santa confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Então embaixo, na descrição do vídeo, tem o exame de consciência ali que o padre leu. Você pode clicar, salvar no celular, imprimir e sinta-se acolhido por Deus na sua misericórdia. Uma Santa Páscoa. Amanhã, 20 horas, quero poder estar aqui com você celebrando o Tríduo Pascal. Daqui a pouquinho, às 21 horas, eu vou rezar o terço da libertação no meu Instagram, no meu YouTube, como último dia de novena. Também no meu canal do YouTube, todos os dias vai ter gravado a novena da Divina Misericórdia, junto com o terço da misericórdia para você rezar. Amém? Fiquemos, permaneçamos em paz, que o Senhor Deus nos acompanhe e que essa noite tenha te ajudado. E você vai ver, a sua próxima confissão vai ser melhor, vai ser mais frutuosa. Vamos cantar? Tudo é do Pai, olhando para a cruz. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida através de Cristo. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Receba, filho, paz no teu coração. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor, por amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.